Vamos abrir nossas Bíblias na Epístola de Paulo aos Gálatas, Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5. Epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo de número 5, meus irmãos, nós leremos a partir do verso 13. Gálatas 5, nós leremos o verso 13 até o final. Eu peço que os irmãos acompanhem com toda atenção a leitura da palavra. Eu farei essa leitura. Preste bastante atenção, não permita que nada o atrapalhe. Se você usa um smartphone para ler a Bíblia, não permita que também nada o atrapalhe de se concentrar nas Escrituras. A partir do verso 13 nos diz assim: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo Espírito, não estais sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Vamos, queridos irmãos, mais uma vez orar, pedindo ao Senhor que aplique ao nosso coração a sua bendita palavra. Eu quero convidar nosso irmão Clodoaldo para esta oração. Sim, Deus. Só no domingo, Senhor Deus, o aprendizado. Sim, Deus. Abençoe a cada professor que aqui também está, com as crianças, nos abençoando, Pai, e que eles não falem de si, mas falem também inspirados pela Tua palavra. Em nome de Jesus, eu oro e agradeço. Amém. Amém. Meus queridos irmãos, nós estamos expondo sobre a série cujo tema é a Igreja do Senhor Jesus Cristo. Nós temos olhado nas Escrituras para falar a respeito deste tema, a Igreja do Senhor Jesus. Como deve viver a Igreja do Senhor Jesus? Quais as características da Igreja verdadeira do Senhor Jesus Cristo? Quais os perigos que rondam, espreitam a Igreja do Senhor Jesus Cristo? Como a Igreja do Senhor Jesus Cristo deve e tem que se defender de ataques de falsos profetas? Como na Igreja do Senhor Jesus nós devemos atuar? Sobre isso nós temos pregado ao longo desses últimos domingos. E, meus irmãos, eu quero falar hoje ainda sobre essa temática acerca da Igreja de Jesus Cristo, sobre a Igreja de Jesus Cristo que vive na liberdade de Jesus Cristo e para a glória do Senhor. A Igreja do Senhor Jesus Cristo que vive na liberdade cristã
andando no Espírito. O que nós temos visto com muita tristeza, de forma geral, quando olhamos no chamado evangelicalismo brasileiro, são duas características que me parecem ser fruto de uma má compreensão da doutrina da justificação, da doutrina da santificação. Nós temos visto, como eu já mencionei ao longo da ordem do culto, duas características ou dois procedimentos que são errados, são pecaminosos. Há igrejas, por exemplo, que vivem no chamado legalismo. Igrejas, meus irmãos, que além de olhar para as Escrituras, os mandamentos bíblicos, buscando cumprir esses mandamentos para que alcancem a salvação, ou para que permaneçam salvos, vivem de forma legalista. Igrejas, meus irmãos, que acrescentam até aos mandamentos bíblicos diversos usos e costumes, e então colocam um jugo muito pesado sobre os crentes, e dizem, olha, você não pode fazer isso, se você fizer isso, Deus vai se desagradar, e você vai perder a salvação, e você vai perder as bênçãos de Deus. Se você não fizer isso também, são igrejas legalistas. São igrejas, meus irmãos, que estão se fundamentam nas leis e também acrescentam outras leis, usos e costumes, e escravizam, colocam um jugo tão pesado e a pessoa então vive debaixo desse jugo, e o que ela faz, ela tem que fazer para se esforçar, para alcançar as bênçãos de Deus, ou para alcançar a salvação, ou para não perder a salvação. Estão ligadas à questão de obras, estão fundamentadas na lei. E com isso, meus irmãos, elas estão como que anulando o sacrifício de Cristo e a graça do nosso Deus. Por outro lado, e o número de igrejas, os irmãos podem concordar que não é pequeno. E por outro lado, o que nós temos visto também tem sido comum nos dias de hoje. São igrejas que, diferentes dessa primeiro tipo de atitude, são libertinas. Igrejas que dizem assim, olha, como nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, como é tudo pela graça, você pode viver do jeito que você quiser. Viva do jeito que você quiser. Então não tem problema o que você faz, como você se veste, a forma como você fala. Deus se importa com o seu coração e a salvação está já garantida, então viva do jeito que você quiser. São os libertinos. Tem sido comum, meus irmãos, nos dias de hoje, igrejas chamadas de modernas, igrejas, me fugiu o termo que tem sido falado hoje, emergentes, igrejas emergentes, que o culto parece mais um tipo de encontro num barzinho, que parece mais um show de MPB ou coisa parecida, a pregação parece mais uma conversa agradável, igrejas onde não se trata sobre reverência a Deus, sobre vida cristã e santificação, são as chamadas igrejas libertinas. E o que me preocupa, meus irmãos, não é que existam igrejas, acima de tudo, claro que isso preocupa, mas acima de tudo não é que existam igrejas legalistas ou igrejas libertinas. Porque o nosso objetivo aqui, meus irmãos, não é olhar para as igrejas de uma forma geral, ou criticar as demais igrejas, e também não é olhar apenas para a nossa denominação, ou olhar para a Igreja Presbiteriana de Jundiaí de uma forma geral, mas olhar para a nossa vida. Me preocupa, meus irmãos, pensar que por vezes podemos agir ou de forma legalista ou de forma libertina. Me preocupa pensar, meus irmãos, que aqui nesta igreja há pessoas que estão ainda tentando conquistar a salvação pelas obras, há pessoas que estão tentando manter a sua salvação pelas obras, e há pessoas que estejam vivendo de qualquer jeito, dizendo, não tem problema nenhum, eu posso viver de qualquer jeito, não tem problema eu pecar, não tem problema eu viver de qualquer jeito, Deus me ama e se importa com o meu coração, então eu posso viver de qualquer jeito. O que me preocupa é o legalismo, meus irmãos, e a libertinagem no nosso meio, nas nossas vidas. E quando nós olhamos, queridos, para essa epístola que o apóstolo Paulo escreveu, não há muita dificuldade com relação à autoria paulina, a maior parte dos estudiosos creem que foi Paulo mesmo quem a escreveu. Paulo escreveu a esta igreja, Paulo conhecia esta igreja,
Paulo havia instruído aqueles irmãos no passado, mas bastou o apóstolo Paulo, meus irmãos, ter saído de lá. Aliás, quando nós falamos igreja, não é apenas uma igreja local, mas várias igrejas. Paulo, diferente das demais epístolas, escreve para um grupo de igrejas na região sul da Galácia, um grupo de igrejas, mas bastou Paulo sair daquela região. Chegaram ali líderes, ou pregadores, ou profetas, podemos chamar mais de pregadores judaizantes, que começaram a dizer, olha, esta questão do Evangelho, olha, não é bem assim, vocês precisam de algo mais, vocês precisam praticar a circuncisão, vocês precisam seguir a lei de Moisés. Líderes judaizantes, pregadores judaizantes que estavam apegados ainda ao judaísmo e que não podiam aceitar o fato de que há liberdade em Cristo Jesus e não podiam concordar, aceitar o fato de que Jesus havia pago o preço e que nós vivemos pela graça do nosso Deus. Então começaram a ensinar, vocês precisam, ok, o Evangelho e algo mais. Como tem sido também costume nos nossos dias, ok, o Evangelho, mas você precisa fazer tal coisa. Você não pode faltar à igreja, você não pode fazer isso, você não pode deixar de fazer isso. Você tem que seguir a tradição também, senão você não vai ser salvo. E se sair da igreja, então você vai perder a salvação. Paulo, meus irmãos, fica sabendo a respeito desta questão. Esses líderes judaizantes que estavam trazendo aquelas igrejas da região da Galácia, que hoje é a região moderna da Turquia, estavam trazendo esses ensinamentos, Cristo e algo mais. Circuncisão, lei de Moisés. E então Paulo, meus irmãos, escreve esta epístola, e nos primeiros capítulos nós podemos ver Paulo deixando claro a respeito da doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Nós, meus irmãos, não somos salvos porque fazemos alguma coisa, mas porque Jesus fez tudo. Nós não somos salvos porque somos bons, porque somos obedientes. Nós não somos salvos, meus irmãos, por cumprirmos a lei. Aliás, se dependesse disso ninguém seria salvo. O único, meus queridos, que conseguiu cumprir toda a lei foi Jesus Cristo. Ele a cumpriu para que o seu povo pudesse agora estar livre, da lei, porque a lei para nós não serve para salvação, mas para mostrar o pecado. Nós, queridos, como Paulo escreve no capítulo 2, depois você pode ler essa epístola, aliás, logo após essa série sobre a Igreja de Jesus, eu penso em começar a pregar e expor livros inteiros da Escritura, e a Epístola aos Gálatas é um dos primeiros que eu quero expor aqui, com a graça de Deus, e se assim Ele permitir. Mas quando você olha para o capítulo 2, você lê Paulo falando sobre a doutrina da justificação pela fé em Cristo Jesus. Paulo, então, meus irmãos, escreve essa epístola, corrigindo aquela igreja, mostrando, meus irmãos, que há de fato liberdade. Mas Paulo também já começa a combater um outro problema que eu já citei aqui, que é a libertinagem. Quando nós olhamos, meus irmãos, no capítulo de número 5, Paulo fala sobre a liberdade, desde o versículo 1, ele fala, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes e não vos submeteis de novo a julgo de escravidão. E Paulo, meus irmãos, vai falar sobre o outro problema, que é a libertinagem. No verso de número 13, ele diz, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não vos eis da liberdade para dar ocasião à carne. Porque, meus irmãos, liberdade não é libertinagem. E então, queridos, diante dessa realidade dos nossos dias, diante dessa realidade que pode estar presente nesta igreja, o legalismo e a libertinagem, é que nós precisamos aprender, olhando para este texto, olhando para toda a Escritura, que não devemos viver, a igreja de Jesus não pode viver nem no legalismo, nem na libertinagem. Alguém disse que é um perigo, ilustrando como se você fosse atravessar naquele tipo de ponte bem estreita, eu acho que no interior a gente fala pinguela, né? Aquela pontezinha bem estreita, você fosse atravessar sobre dois rios perigosos, e você tem que tomar cuidado para não cair em nenhum deles. Um dos rios é o legalismo,
E se você cai ali, você se afoga no legalismo sufocante, porque ninguém pode cumprir a lei. E o outro rio que você tem que tomar cuidado para não cair é o da libertinagem, porque nós não podemos viver de qualquer jeito, porque Deus é santo e nós devemos buscar a santificação. Então é assim que a igreja deve viver. E quando nós olhamos, queridos, para esse texto, nós vemos que não é possível e não podemos viver nem no legalismo, nem na libertinagem. Primeiramente, meus irmãos, eu quero destacar por que é que nós não podemos viver no legalismo. O apóstolo Paulo vai deixar claro, meus irmãos, que não há como viver no legalismo, que isso é algo que desagrada a Deus. Ele vai mostrando ao longo de toda a epístola, mas quando nós olhamos aqui para esses versículos, nós vemos que não há lugar para o legalismo na igreja do Senhor Jesus. Sabe por quê? Porque no legalismo a pessoa, além de buscar cumprir os mandamentos de Deus para se auto-justificar, para conquistar a salvação, para merecer a salvação, porque quando eu digo assim, olha, não faz isso, senão você perde a salvação. No final das contas, a salvação não somente é dada pelo esforço pessoal, mas também é mantida pelo esforço pessoal. Eu fico pensando, algo que você recebe que você não recebe por mérito, por que é que você perderia por demérito? Então, quando a pessoa vive buscando seguir a lei ou os mandamentos para ser salvo, para não perder a salvação, ela está no legalismo. E isso, meus irmãos, nós não conseguimos. Quando o apóstolo Paulo fala sobre como devemos andar, observe o versículo de número 16, digo, porém, andai no Espírito. Meus irmãos, não há lugar para o legalismo, porque não somente a pessoa procura viver obedecendo às leis para se justificar, mas ela, no fundo, também acredita que ela vai conseguir fazer pelo seu próprio esforço. Que, por exemplo, a santificação depende única e exclusivamente do seu esforço. E nós vemos, meus irmãos, Paulo falando sobre andar no Espírito. Nós vemos, meus irmãos, Paulo falando sobre as obras da carne e do fruto do Espírito. A partir do versículo de número 22, meus irmãos, nós vemos Paulo falando, mais o fruto do Espírito é. O que mostra, meus irmãos, que não somos nós que produzimos a nossa santificação, que não somos nós que conseguimos cumprir os mandamentos do Senhor porque nós somos bons, que não somos nós que conseguimos viver o padrão de Deus por causa da nossa capacidade, da nossa capacitação, mas é algo produzido pelo Espírito Santo. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que nós dependemos do Espírito Santo para vivermos conforme a vontade do Senhor. E nessa dependência do Espírito Santo, bom, se é na dependência do Espírito Santo, nós recebemos o Espírito não é pelos nossos méritos, e não vamos conseguir permanecer na presença do Senhor, fazendo a vontade do Senhor por causa dos nossos méritos, mas por causa do que o Espírito Santo produz em nós. Então já fica claro aqui, que não há lugar para o legalismo na igreja do Senhor. Porque aquilo que é necessário para vivermos conforme a vontade do Senhor, e Paulo vai listar aqui o fruto do Espírito, hoje nós não vamos nos deter a falar sobre cada uma das características do fruto do Espírito por causa da nossa falta de tempo, mas quando Paulo fala de amor, de alegria, de paz, de longanimidade, de benignidade, de bondade, de mansidão, de domínio próprio, não são coisas que nós nascemos com elas, não são coisas que são fruto da nossa educação, não são coisas, meus irmãos, que nós nem ao menos conseguimos produzir, é algo produzido pelo Espírito Santo. Bem, se é algo que é produzido pelo Espírito Santo, que mérito poderia haver em nós? Mas nós vemos também nesse texto, meus irmãos, que não há lugar para libertinagem também. Porque quando nós olhamos no verso de número 13, nós lemos, porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Sede antes servos uns dos outros pelo amor. Porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. O que Paulo está dizendo, meus irmãos, é que a liberdade em Cristo Jesus, e nós de fato fomos chamados à liberdade. Nós já não estamos mais então escravos da lei, dependentes da lei, e se fosse isso nós estaríamos perdidos. O que Paulo está dizendo então é que nós somos livres em Cristo Jesus e nós cremos nisso.
Nós cremos, meus irmãos, no que o mesmo apóstolo Paulo escreve em Romanos 8, versículo 1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nós cremos nisso de todo o coração. Mas o que Paulo está dizendo é que esta maravilhosa doutrina da justificação pela fé, da graça de Deus, de forma alguma nos pode conduzir a uma vida de libertinagem. Bom, então, se é assim, então eu posso viver de qualquer jeito? Não. Sabe por quê, meus irmãos? Viver de qualquer jeito é viver para nós mesmos. Paulo já está corrigindo um outro problema ali. Ao que tudo indica, nas igrejas naquela região da Galácia, no sul da Galácia, havia problemas sérios de relacionamento. Pessoas que disputavam uns com os outros, e é por isso que Paulo vai dizer que nós não podemos usar da liberdade para dar ocasião à carne. Porque quando damos ocasião à carne e vivemos de qualquer jeito, nós não amamos uns aos outros, não servimos uns aos outros, nós vamos servir e amar a nós mesmos. A libertinagem, meus irmãos, não pode ter espaço na igreja do Senhor Jesus, porque nem no legalismo, nem na libertinagem o Senhor é glorificado. Nós não fazemos as coisas para Ele. No legalismo nós fazemos para nós mesmos, porque dizemos que fazemos para Deus, mas para obtermos alguma coisa ou para mantermos alguma coisa. Na libertinagem nós vivemos para nós mesmos, servindo a nós mesmos, e o amor é a nós mesmos. Quando nós olhamos aqui, meus queridos, até para a lista que Paulo traz das obras da carne, nós vemos que tem a ver com uma vida de alguém que vive para si mesmo, para o seu próprio prazer. Quando Paulo fala, meus irmãos, usa essa expressão no versículo 16, concupiscência da carne, ele está falando dos desejos, e carne aqui, nós sabemos, ele não está se referindo ao nosso corpo, ao que nós temos revestindo os nossos ossos, não é a carne literalmente falando, mas são dos nossos desejos pecaminosos, e a ideia de concupiscência são desejos pecaminosos desenfreados. Quando alguém vive, meus irmãos, na libertinagem, ele vai viver para si mesmo. Paulo, meus irmãos, passa a mencionar na sua lista pecados que têm a ver com a área sexual, pecados que têm a ver com a área religiosa, pecados que têm a ver com o nosso corpo. Vejam na lista de Paulo, no versículo de número, a partir do verso 19, ele diz: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia. Aqui, meus irmãos, são pecados na área sexual. A palavra aqui é porneia, usada para prostituição. São pecados, e aqui englobam adultério, engloba homossexualismo, engloba todos os pecados na área sexual. Pegando essas três primeiras palavras, prostituição, impureza, lascívia. Como eu disse, hoje o nosso tempo não nos permite fazer um estudo das obras da carne e do fruto do Espírito, mas para os irmãos verem quais são as consequências de alguém que vive em libertinagem. Vai usar o seu corpo de forma que desagrada a Deus, e o sexo, que é uma bênção de Deus para o casamento, será realizado de uma forma, o uso das questões sexuais será realizado de uma forma pecaminosa que desagrada a Deus. Depois Paulo, nesta lista, fala de pecados relacionados à vida religiosa. Ele cita idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias. Ele também cita ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções e invejas. E tem a ver também com relacionamento. Percebam, meus irmãos, alguém que vive na libertinagem, que vive de qualquer jeito, sem se preocupar com a vontade do Senhor e os padrões bíblicos, vai viver para si mesmo e terá, claro, problemas de relacionamento. Não somente relacionamento com Deus, ele vai praticar idolatria, feitiçaria, ele vai pecar contra Deus, não servindo a Deus, não adorando somente a Deus, mas vai ter problema nos relacionamentos interpessoais, porque Paulo aqui cita inimizades, Paulo cita porfias, ciúmes, iras, discórdias. A pessoa vive para si mesma, ela vai viver de forma egoísta, ela vai querer ser servida e não servir. Quantos problemas acontecem na igreja, meus irmãos? Por causa do orgulho, como nós temos tratado aqui às terças-feiras, porque a pessoa vive para si mesmo e vive de forma libertina. Paulo cita, meus irmãos, dissensões, facções. Quantos problemas de divisão na família, na igreja,
por causa da libertinagem, invejas. Depois Paulo fala de pecados relacionados ao corpo. Ele cita bebedices, glutonarias. E a lista, meus irmãos, não é exaustiva, porque Paulo ainda menciona e coisas semelhantes a estas. Não pode haver lugar, meus irmãos, para libertinagem, porque uma vida de libertinagem desagrada a Deus, traz problemas de relacionamento. Uma vida de libertinagem vai levar, queridos, ao que nós vemos Paulo citando aqui no versículo de número 13. Para não dar ocasião à carne, mas para sermos servos uns dos outros pelo amor. Alguém que vive em libertinagem não vai ser servo um do outro pelo amor, porque ele vai viver para si mesmo. E o que Paulo diz aqui nos versículos 14 e 15, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Percebe, meus irmãos, as expressões que Paulo usa aqui? Se vocês vivem se mordendo, se vocês vivem devorando um ao outro, se vocês vivem se destruindo, é como se Paulo dissesse, olha, tome cuidado, não vai sobrar ninguém desse jeito. Alguns percebem até um tom de ironia do apóstolo Paulo. Se vocês continuarem assim, se autodestruindo, destruindo uns aos outros, vocês vai morrer todo mundo. Meus irmãos, uma vida de libertinagem, como é terrível a libertinagem no meio da igreja, porque vai fazer com que a pessoa, como eu disse, não viva em amor ao próximo, servindo ao outro. Isso vai gerar, de fato, dissensões, facções, vai gerar inimizades, vai gerar toda essa sorte de problemas que nós vemos e pecados que Paulo ressalta aqui. E é por isso que ele diz no verso de número 26, não nos deixemos possuir de vanglória, provocando uns aos outros, tendo inveja uns dos outros. Tudo isso, meus irmãos, está relacionado a uma vida de libertinagem. Então, queridos, nós olhamos para esse texto e nós vemos Paulo corrigindo aquela igreja, aqueles irmãos daquelas igrejas na Galácia. E nós vemos Paulo, depois de deixar claro que nós somos justificados por Cristo Jesus, que todo o mérito é dele e que agora nós estamos na liberdade, nós não vivemos, queridos, no legalismo debaixo da lei, mas isso nós não podemos viver em libertinagem. Nós aprendemos, queridos, como é que a igreja deve viver. Então, queridos, como é que a igreja do Senhor deve viver? Se não é no legalismo, se não é tentando fazer as coisas para alcançar alguma coisa da parte de Deus, se não é na libertinagem, vivendo de qualquer jeito, como é, meus irmãos, que nós devemos viver? Paulo deixa claro, no versículo de número 16, digo, porém, andai no Espírito. É assim, meus queridos irmãos, que a igreja de Cristo deve viver. Não é vivendo pelo seu próprio esforço, tentando produzir o que ela não pode produzir. Não é vivendo de qualquer jeito, dizendo está tudo bem, então vou viver de qualquer jeito, não. É andando no Espírito. Eu creio, meus irmãos, que é aqui que a maior parte do povo de Deus tem falhado. Se falhamos no legalismo, tentando viver de forma legalista ou libertina, nós deveríamos aprender, queridos, o que é viver no Espírito. Digo, porém, por que é esse porém? Está relacionado ao que ele disse antes. Não podemos usar da liberdade para dar lugar à carne. Não podemos nem ser legalistas nem libertinos. Pelo contrário, de que forma devemos viver? Andando no Espírito. Queridos, o que é andar no Espírito? Andar no Espírito, algumas versões até bíblicas usam a palavra viver no Espírito, e essa é a ideia, é viver no Espírito. E a ideia de Espírito, se carne, são os nossos desejos contrários à vontade de Deus. Andar no Espírito é andar conforme a vontade de Deus. Viver no Espírito é viver conforme a vontade do Senhor, e não somente isso, na dependência do Espírito. Aquele que vive no Espírito, que anda no Espírito, é aquele que anda, que vive conforme a vontade do Senhor, e não poderia ser de outra forma a não ser debaixo da capacitação do próprio Deus, porque sem Ele nós nada podemos fazer. De nada adiantaria, meus irmãos, sabermos qual é a vontade do Senhor, se não tivéssemos condições de viver conforme essa vontade. O que Paulo então está dizendo em viver no Espírito, andar no Espírito, é não somente saber qual é a vontade do Senhor,
mas colocar em prática na capacitação do próprio Deus. Então, a boa notícia para nós, meus irmãos, e essa é uma maravilhosa notícia, é que é possível sim. Em primeiro lugar, não porque nós dependamos disso para ser salvos, mas porque nós já somos salvos pelo que Cristo fez. A doutrina, queridos, da santificação não está relacionada à conquista da salvação, mas para aqueles que são salvos. Andar no Espírito não é para conquistar a salvação, e somente é possível para aquele que já é salvo. Andar no Espírito, então, como eu disse, é viver conforme a vontade do Senhor, mas na dependência do próprio Espírito Santo. Como é, meus irmãos, e por qual a importância disso? Paulo diz: andai no Espírito, no verso de número 16, e jamais satisfareis a concupiscência da carne. É extremamente importante e necessário, contra o legalismo e contra o libertismo, andar no Espírito. Contra o legalismo porque não depende de nós, depende de Deus, e não é para conquistarmos alguma coisa, mas porque Cristo já conquistou tudo. Contra o libertismo, contra a libertinagem, porque é algo que vai nos levar a uma vida conforme a vontade do Senhor. E nós que amamos o Senhor, e que já temos tudo através de Cristo, agora devemos viver conforme a vontade do Senhor. Como é que alguém vive, meus irmãos? Como é que alguém anda no Espírito? No verso de número 18, aliás, no verso de número 17, o apóstolo Paulo escreve: porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Paulo usa essa palavra milita. Aqui a ideia é uma guerra mesmo. A carne guerreia contra o Espírito, há uma luta, e todo crente passa por isso. O legalista não passa por isso, porque o legalista ele não consegue fazer a vontade do Senhor, ele fica se esforçando, e como ele tenta pelos seus próprios méritos, com a sua própria força, não é o Espírito. E o libertino ele não está nem aí. Mas o crente sincero, e eu sei que se você é um crente sincero, você experimenta isso todos os dias. Nós experimentamos essa batalha que existe dentro de nós, quer nós queiramos ou não, do Espírito contra a carne. Eles militam entre si, diz o apóstolo Paulo. Sabe por quê? Paulo responde: porque são opostos entre si. Bom, se há essa guerra, se há essa batalha, como é, meus irmãos, que podemos agir de forma debaixo da vontade, da capacitação do Senhor, de forma ao Espírito ganhar esta guerra? Aqui eu não tenho outra ilustração a não ser a que eu já disse aqui algumas vezes, aliás, muitas vezes, mas é a melhor ilustração que eu tenho para usar aqui. Uma ilustração que eu ouvi ainda na minha adolescência, e o pastor reverendo Altamiro, lá em Guarulhos, usava muito essa ilustração, e eu guardei essa ilustração, mas cabe bem. É aquela ilustração do homem que promovia uma luta de cachorros. Assim como no Brasil tem essa briga de galo, né? Me parece que na região do Polo Norte isso acontece, briga, né, de cachorro. E esse homem, ele promovia essa briga de cachorro, e ele sempre ganhava. E o motivo é simples, porque ele tinha um cachorro branco e um cachorro preto, e ele sabia qual cachorro ia ganhar, por isso ele apostava todo o seu dinheiro naquele cachorro, e ele sempre ganhava, porque era ele quem alimentava os cachorros durante a semana. E logicamente a semana que ele queria, o dia que ele queria que o cachorro branco ganhasse do cachorro preto, ao longo da semana ele alimentava o cachorro branco e deixava o cachorro preto sem comida. Aparentemente as pessoas não percebiam a diferença, mas na hora da briga era percebido de forma clara. O cachorro preto não tinha forças para ganhar do cachorro branco. Quando ele queria fazer o contrário, ele simplesmente alimentava o cachorro preto e deixava o cachorro branco sem comer. E o cachorro preto ganhava. Coisa tão lógica, né, meus irmãos? Que se aplica a esta questão. Quem vai vencer esta luta do espírito contra a carne, da carne contra o espírito? A resposta é essa: quem você mais alimentar. E a pergunta para nós, meus irmãos, neste ponto é: quem mais nós temos alimentado na nossa vida, no dia a dia? Eu quero que o espírito ganhe da carne.
Eu quero que o Espírito ganhe dos meus desejos, das minhas concupiscências. Eu quero viver de acordo com a vontade do Senhor. Eu quero fazer a vontade do Senhor. A minha pergunta é: o quanto você tem alimentado o Espírito e o quanto você tem alimentado a carne? Verdade é, meus irmãos, infelizmente, que na maioria das vezes nós mais alimentamos a carne do que o Espírito. Basta observarmos com o que mais nós gastamos o nosso tempo ao longo do nosso dia. Eu não vou nem dizer a semana, mas pegue e observe o dia, o seu dia. Eu não sei se você já fez essa experiência, se você já fez isso. Você já pegou para colocar na ponta do lápis como é que você gasta o seu dia, as horas do seu dia? Eu acordo, faço isso, depois faço aquilo, depois faço... Se você fizer isso, talvez você fique surpreso o quanto você tem mais alimentado a carne do que o Espírito. Quanto, meus irmãos, nós gastamos de tempo com coisas que não edificam. Quanto, meus irmãos, nós alimentamos a nossa mente com coisas que não são louváveis, não são agradáveis, não são edificantes. Quantas coisas nós assistimos, nós acessamos, nós ouvimos e conversamos, que não edificam, que não glorificam a Deus, que não alimentam o nosso espírito. E quanto, meus irmãos, o nosso dia nós separamos para a leitura da palavra, para nos alimentar das Santas Escrituras, para orar, para ter comunhão com Deus, conversando com Ele, falando com Ele. Quanto, meus irmãos, o nosso tempo nós dedicamos na comunhão com os irmãos, cultuando a Deus, participando de programações edificantes da Igreja do Senhor. Quanto nós gastamos, meus irmãos, com coisas que não agradam a Deus e que nos fazem mal espiritualmente. Então esta pergunta, quem mais você alimenta, se é o Espírito ou se é a carne, você é que pode responder. Nós temos aprendido até aqui, meus irmãos, que a Igreja do Senhor Jesus não deve viver de forma legalista nem libertina, que a Igreja do Senhor Jesus deve andar e viver no Espírito. E nós acabamos de ler, meus irmãos, que há uma luta, uma guerra da carne contra o Espírito, do Espírito contra a carne. E a pergunta permanece: quem mais você tem alimentado? A Igreja do Senhor Jesus deve viver, deve andar no Espírito. E para isso, meus irmãos, nós devemos alimentar mais o Espírito do que a carne. E eu não tenho dúvidas, queridos, que nós dependemos do Senhor para isso. Eu não tenho dúvidas que se Deus tirar a mão e nos deixar por nós mesmos, nós estamos perdidos. Mas como nós já vimos, se nós já temos a salvação garantida em Cristo Jesus, e se nós temos o Espírito Santo que habita em nós, e todo verdadeiro crente tem o Espírito Santo habitando nele, há condições sim, meus irmãos, de vivermos conforme a vontade do Senhor. Eu sei que não vamos viver de forma perfeita. Aliás, João, no texto que nós lemos ao longo da ordem do culto, é claro, se dissermos que não temos pecado, fazemos-nos mentirosos, a verdade não está em nós. Mas é verdade, queridos, que nós podemos andar no Espírito. E diferente da doutrina da justificação, na doutrina da santificação, é claro que nós temos a nossa parte, e ainda eu insisto na dependência do Senhor. Talvez você tenha que clamar dizendo: Senhor, ajuda-me a fazer a minha parte, que nem a minha parte eu estou conseguindo fazer. Eu estou tendo dificuldade para separar tempo para orar, para ler a Tua palavra, mas eu sei que eu devo fazer isso, ajuda-me, inclina o meu coração para isso. E nós precisamos tomar, meus irmãos, essa decisão. Me chama a atenção, quando nós lemos lá no livro de Daniel, no capítulo 1, o texto que diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Nós precisamos, meus irmãos, ter esse compromisso de andarmos no Espírito, de alimentarmos mais o Espírito do que a carne. A Igreja do Senhor Jesus não deve viver de forma legalista nem libertina. A Igreja do Senhor Jesus deve andar no Espírito, sabendo, queridos, que nós dependemos em tudo do Senhor, alimentando mais o Espírito do que a carne. Sabendo, meus irmãos, quais são as consequências também de alguém que anda no Espírito. Depois do apóstolo Paulo citar as obras da carne, no verso de número 22 ele diz: mas o fruto do Espírito é. Percebam, meus irmãos, como são abençoadores, necessários, importantes, essas características do fruto do Espírito. O primeiro deles, ele diz, é amor. Amor aqui, meus irmãos, a palavra significa, denota aquele mesmo amor que Paulo trata em 1 Coríntios 13, do verbo agapau.
É o amor sacrificial. É o amor, meus irmãos, que deve nos levar, como Paulo diz no verso 14, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É aquele amor que deve nos levar, como Paulo diz no final do versículo 13, a sermos servos uns dos outros. Meus queridos, como a igreja do Senhor Jesus está carente, está necessitada deste amor. Como a igreja do Senhor Jesus, e nós temos falado sobre isso nos pequenos grupos, e saber que isso é fruto do Espírito. Não é porque eu sou bonzinho, não, mas é isso, o Espírito produz em mim este amor que me leva a cuidar do meu irmão, a servir ao meu irmão. Como, meus irmãos, a igreja do Senhor Jesus está carente de famílias estruturadas, onde o marido ama a esposa de forma sacrificial, com esse amor aqui que o apóstolo Paulo diz que é fruto do Espírito. De pais que, ao invés de negligenciar a educação dos filhos, amam seus filhos com esse amor que é produzido pelo Espírito Santo, que os levam a gastar tempo com o filho, a cuidar do filho, a saber o que o filho está passando, o que o filho precisa. Ah, meus irmãos, nós somos totalmente carentes de viver desta forma. Paulo continua, alegria. Esta alegria, meus irmãos, é ultra circunstancial. Não é a alegria que advém das circunstâncias, das situações, porque está tudo bem, eu estou alegre, mas é a alegria produzida pelo Espírito Santo, que é a alegria apesar das circunstâncias. É aquela alegria, meus irmãos, no Senhor, como Paulo escreve aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 4. É alguém que pelo Espírito Santo tem condições de se alegrar no Senhor, ainda que esteja enfermo, ainda que tenha perdido um ente querido, ainda que esteja desempregado, mas ele tem uma alegria no Senhor. Paulo ainda cita a paz, que, conforme eu citei aqui, Filipenses 4, Paulo também cita que a paz que excede todo entendimento, que guarda o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. É uma paz, meus irmãos, que não é ausência de guerra, mas apesar das dificuldades e tribulações, é a paz que excede todo entendimento, porque é produzida, é fruto do Espírito. Paulo, meus irmãos, cita longanimidade, que tem a ver, meus irmãos, com paciência, tem a ver, meus irmãos, imitando ao Senhor, e esse fruto produzido pelo Espírito, conseguirmos agir com paciência para com o outro. Ele cita benignidade, ele cita bondade, agirmos, meus irmãos, fazendo bem. Ele cita fidelidade, mansidão, que é a solução contra o orgulho, e domínio próprio. Necessitamos ou não, meus irmãos, mas a palavra nos anima dizendo que não é produzida pela nossa capacidade, pela nossa educação, mas é fruto do Espírito. Se vivemos no Espírito, diz Paulo no verso 25, andemos também no Espírito. Meus queridos irmãos, nós estamos aprendendo que a igreja do Senhor Jesus não deve viver de forma legalista e nem libertina. As duas coisas são pecado contra Deus, trazem consequências para os relacionamentos, e eu ouso dizer que destroem a igreja e a nossa própria vida. A igreja do Senhor Jesus deve viver, andar no Espírito. E como a igreja faz isso? Reconhecendo que nós dependemos dele, alimentando mais o Espírito do que a carne, entendendo a importância, buscando isso, dia após dia. Sabendo, meus irmãos, que não é porque seremos mais abençoados, continuaremos salvos por causa disso, mas porque amamos ao Senhor, e porque Ele já nos deu tudo, e já temos a salvação garantida em Cristo Jesus. Agora nós queremos viver para a glória dEle, porque nós o amamos, nós somos gratos a Ele. A pergunta, meus irmãos, mais uma pergunta para nós: temos nós vivido, andado no Espírito? Vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Eu quero convidar você a considerar sobre a sua própria vida. Será que no fundo você não tem vivido no legalismo? Será que você não tem feito o que você tem feito para conquistar algo de Deus? Qual é a sua motivação em servir ao Senhor? É para receber bênçãos? É para conquistar um lugar no céu? É para não perder a salvação?
Nós aprendemos na palavra do Senhor. Toda a Bíblia vai apontar para isso. O Antigo Testamento apontando para o Messias e o Novo Testamento apontando para a obra de Cristo. A justificação é através do Senhor, é uma obra do Senhor. Os méritos de Jesus, não nós. Jesus pagou o preço na cruz do Calvário, nós não precisamos fazer mais nada para a salvação. Pare de procurar viver para conquistar alguma coisa da parte de Deus. O que nós recebemos é pela bondade e misericórdia do Senhor e a graça do Senhor. Talvez você tenha que dizer: Senhor, me perdoe pelas vezes que vivi tentando conquistar alguma coisa, pagar por alguma coisa, merecer alguma coisa. Eu reconheço que eu não mereço nada. Talvez você entrou aqui sem ter a certeza da salvação e achando que você pode fazer algo para ser salvo. Quero dizer para você: crê no Senhor Jesus Cristo. É Ele quem pode salvar, é Ele quem pagou o preço, é Ele que tem poder para salvar. Nós não podemos e não merecemos nada. Ou talvez você esteja vivendo, interpretando mal essa doutrina, talvez esteja vivendo de qualquer jeito. Quero dizer para você, você precisa investigar se você é salvo, porque o verdadeiro crente, ele não vive de qualquer jeito, ele não tem prazer em viver de qualquer jeito. Ele quer viver para a glória de Deus, porque ele ama o Senhor, porque ele é grato ao Senhor. Talvez você tenha que pedir perdão por viver de forma libertina, de qualquer jeito. A nossa esperança é que há perdão em Cristo Jesus para as nossas vidas. Você tem vivido no Espírito, andado no Espírito, talvez você tenha que pedir perdão por não viver assim, não andar assim, e dizer: Senhor, ajuda-me a viver, a andar no Espírito. Ajuda-me, Senhor, a alimentar mais o Espírito do que a carne. Ajuda-me, ó Deus, a lutar contra os meus próprios desejos, contra o meu próprio coração, para a Tua glória, porque eu amo o Senhor, porque eu sou grato por tudo que o Senhor já fez. Ajuda-me, ó Deus, porque sem o Senhor eu não posso nada, eu não consigo nada, eu dependo do Senhor para tudo.